Queridos, as igrejas, como as pessoas, elas têm sua personalidade, seu perfil, seu jeito de ser. Por isso que há diversidade de comunidades. Elas têm uma característica, um caráter. Por exemplo, a igreja de Bereia era uma igreja voltada para a palavra, e diz a própria Bíblia que tudo o que eles ouviam, conferiam na palavra. Era o gabarito, corriam para a palavra. A igreja de Filadélfia tornou-se referência de fidelidade, de compromisso, de amor. Apesar de ser uma igreja pequena, modesta, humilde, o perfil era esse, fidelidade. A igreja de Corinto, se Deus permitir, quero falar sobre ela quarta-feira, era uma espécie de vitrine onde tudo acontecia, desde a manifestação de dons, desde a riqueza de ministérios, até o outro extremo de uma carnalidade doentia, tinha seu jeito de ser. A igreja de Antioquia tinha duas características de sua personalidade. Era uma igreja acolhedora, tanto que quando Saulo converte-se e querem matá-lo, primeiro em Damasco, depois em Jerusalém, ele é levado por Barnabé para Antioquia e ali ele fica um tempo. E a outra característica é que a igreja de Antioquia era uma igreja missionária, via além das portas, olhava além da geografia onde ela estava plantada. É por isso que no capítulo 13 de Atos, no verso 1, nos 3 primeiros versos, está o registro de que ali havia profetas e mestres, e um dia o Espírito Santo disse: separai-me a Paulo e a Barnabé para uma obra a qual eu tenho reservado para eles. E diz a Bíblia que eles então chamaram Saulo e Barnabé, Paulo e Barnabé, impuseram as mãos, que é delegação de autoridade, ali é a instituição de um apostolado, vá com autoridade, porque a imposição de mãos é esta delegação de autoridade. E ele faz a primeira viagem missionária, depois faz a segunda, depois faz a terceira. Finalmente ele volta a Jerusalém e começa na vida desse homem, aliás já havia iniciado, mas agora a coisa torna-se aguda, um processo de sofrimento terrível, de perseguição, de calúnia, de difamação. Os judeus começam, os radicais, a armar contra Paulo, começam a montar acusações, porque ele seria levado à presença de juízes, a tribunais específicos. E Paulo começa a sofrer pelo que não fez. Sofrer pelo que a gente faz é ruim, agora pelo que não faz é pior, dói muito mais. E Paulo começa a sofrer pelo que não disse e a sofrer pelo que não fez. Nesse processo ele é levado a Cesareia Marítima, não a de Filipos, a Marítima. Estivemos lá o ano passado, à beira-mar, às margens do Mediterrâneo. Entra numa sucessão de sessões e de tribunais, defende-se, preparam um orador chamado Terto ou Tértulo, que o acusa de forma mentirosa, ele defende-se, e nesse corre-corre das acusações, Paulo termina preso, fica 2 anos preso em Cesareia. E é nesta prisão, na cela, na umidade, na frieza, na escuridão de uma cadeia, que ele abre os olhos e subitamente vê alguém ao seu lado, e esse alguém era o Senhor Jesus Cristo. E o Senhor olha para Paulo e diz: coragem, ânimo, porque do mesmo jeito que você falou de mim em Jerusalém, importa que você faça em Roma, você vai para Roma. As coisas continuam acontecendo. Numa das últimas sessões de julgamentos, ele
vendo que vai haver que os religiosos radicais vão prevalecer, Paulo, que era um doutor da lei, era um homem de uma formação superior, extraordinária, tanto que foi desejado e convidado pelo mundo grego para lá e residir. Ele percebe, defende-se, e quando ele entende que a coisa está afunilando para que ele seja condenado e morto, ele então vai à última instância e diz a Agripa, o rei, que ali estava com Berenice, sua esposa: apelo para César. Seria, modus mutatis mutandis, hoje, fazer com que a coisa chegasse ao Supremo Tribunal Federal. Ele vai à última instância. Quando a sessão é encerrada, Agripa conversa, que era rei, com algumas pessoas e diz: nada vi que possa servir de acusação contra ele. Ele bem podia ser solto, se não tivesse apelado para César. E Agripa diz: para César apelaste, para César irás. Num tempo próprio, ele consegue embarcar no navio em direção a Roma. Ele vai cruzar pelo menos 2 mares. E esse processo de saída de Cesareia, onde numa cela de cadeia Jesus disse: você vai a Roma, você vai dar testemunho a meu respeito lá. E a chegada em Roma, algumas coisas terríveis acontecem, que aqueles que entendem evangelho como trono, como almofada e como tapete vermelho jamais poderiam compreender. Há um naufrágio, há um motim a bordo, o navio despedaça, fica despedaçado. Paulo e todos eles, porque o Espírito de Deus havia falado através do Senhor Jesus, dizendo: ninguém vai morrer. E Paulo foi fiel e entregou essa mensagem, e eles conseguem chegar à ilha. Ali era frio. Subitamente Paulo é mordido por uma víbora letal, e os dissabores continuam. Chega a Roma, para depois de 2 anos morando em uma casa alugada sob a custódia do império, porque um soldado foi designado para morar com ele. A história é concluída na Via Ápia, com a cabeça sendo arrancada pela espada de Nero, sendo decapitado pela espada de Nero. Quem gostaria aqui de ter uma biografia dessas? Com a visão que se quer ter hoje de evangelho, quem poderia entender o fato de que a vida desse homem, do ponto de vista humano, e aqui é que entram os conflitos entre o sistema e o reino de Deus, do ponto de vista do sistema, vira um caos. Tudo que ele não queria que acontecesse na vida passou a acontecer depois da conversão e do encontro com Jesus. Passou a ser perseguido, caluniado, difamado, acusado, preso, julgado de forma errada, deportado, para finalmente morrer pela espada de um louco, de um insano como Nero. Se o sistema avaliar essa história, se o sistema pesar e medir essa história, vai dizer: fracassou, enganou-se, foi um equívoco, era um louco. Quem era Paulo? Um doutor da lei, formado por 4 grandes universidades, pós-graduado aos pés de Gamaliel, larga tudo isso, respeitado, honrado, para ter uma sucessão, entre aspas, de desgraças. Eu estou dizendo isso porque eu sei que há muitos de vocês, aqui e na internet, que têm suas interrogações diante das lutas que vem enfrentando após o novo nascimento. Depois que conheceram Jesus, depois que tomaram a decisão de andar com Ele, tempestades, traições,
rupturas, desencantos, medos, frustrações, ameaças, situações que levam muitos a olharem para trás e dizerem: nunca me aconteceu isso. E alguns começam até a gerar no coração um tipo de dúvida que faz a seguinte pergunta: será que eu vou aguentar? Será que eu vou conseguir? Será que eu chego até onde eu devo chegar? E para não falar muito, eu quero mostrar a você hoje quem estava por trás de tudo isso. Em primeiro lugar, olhe onde Jesus falou com Paulo. Não foi num templo, não foi no conforto do lar, com a família, foi numa cela úmida, escura. Às vezes, Deus nos empurra para situações a fim de que a gente pare para ouvir o que Ele tem a dizer. Foi assim com Moisés, que é arrancado do luxo e do status de filho da filha de Faraó e empurrado para o deserto, para que um dia visse uma sarça ardendo que não queimava e Deus pudesse falar com ele. Foram 40 anos de treinamento, de preparo. Foi assim com Jacó, que nunca quis ouvir, rebelde, autônomo, do tipo que dizia: eu faço o que eu quero e ninguém tem nada a ver com isso, a vida é minha. Entra numa sucessão de agonias, do ponto de vista comercial é traído, depois de roubar muita gente, e entra num processo de fuga, e no auge da fuga, acuado, com medo, ameaçado de morte, o irmão havia dito: a minha respiração, o ar que eu respiro, é o desejo de matá-lo. É nessa hora que Deus fala com ele. Foi assim com Abraão: sai de tua terra, do meio da tua parentela, vai para um lugar que eu te mostrarei. E as coisas vão acontecendo. É a ruptura com Ló, que era sócio na empresa, e além de serem sócios da empresa, era um sobrinho filho, era aquele que ele estava preparando para sucedê-lo no comando das suas empresas, e subitamente ele é enganado, ele é traído, ele é frustrado pelo posicionamento desse moço, e ele já é idoso. Mas é quando ele está em Gênesis 14, sentado sobre uma pedra, ou sentado numa pedra, cabisbaixo, que o Senhor chega e diz: ergue os olhos, levanta, menino, olha para frente, olha para cima, olha para as estrelas, olha para a areia. O que eu tenho para ti é muito maior do que o que tu perdeste. Para de fazer conta de prejuízo. Olha para mim, porque o que eu vou te dar vai ser algo tão grande que o que foi perdido não significa absolutamente nada. Vai ser como estrela do céu e como areia do mar. E há muitos assim na Bíblia. Foi com Davi, com 7 anos de reinado no auge, ele, me permitam a expressão, ele pisa na bola feio. Diz a Bíblia que ele sai numa noite de Jerusalém, subindo o Monte das Oliveiras. A cada passo era um soluço. Ainda havia um indivíduo chamado Simei acusando, dizendo: você não presta, o que você está passando é a colheita do que você fez com Saul. E Davi vai embora, viver na faixa de Gaza, com os filisteus, com os inimigos, para depois de 2 anos, ouvindo a voz de Deus, voltar para reinar 33, e foi o maior reinado da história de Israel. Então olha aqui, ao invés de olhar para o que está acontecendo, abra os ouvidos, Deus quer falar com você. Ao invés de queixar-se, de acusar, ao invés de querer transferir culpa, ao invés de viver a tormenta de arquitetar vingança, montar engenharia para dar troco, pare. Na minha juventude, eu já disse aqui, dormi num porão de uma velha russa,
Minhas refeições eram numa panelinha pequenininha na cozinha de uma igreja, e foi o tempo que Deus mais falou comigo. Às vezes olho para trás e digo para mim mesmo: o que está acontecendo ainda é resultado daqueles dias, porque ou Deus dava um tranco em mim, ou eu com meu temperamento não parava para ouvir. Ou Deus me parava bruscamente para falar, ou eu, que era daquele tipo que para onde o nariz virava ia, podia dormir hoje aqui, amanhã está no outro lado do mundo. Deus permitiu que eu ficasse não numa cela física, mas numa cela emocional, num quadrado emocional, para finalmente, em humildade, eu dizer: fala, estou pronto para ouvir. Foi na escuridão da cela que Deus falou a Paulo. Já pensou? Era a hora da queixa. Pô, depois que eu me converti, deu tudo errado. Depois que eu me converti, passei dores que nunca passei. Agora onde é que eu estou? Nunca fui preso na minha vida. Nunca na minha vida fui amarrado. Agora estou aqui, sozinho numa cadeia, como bandido, quando subitamente do lado alguém diz: coragem, menino, eu estou aqui. E você vai para Roma. Essa é a primeira lição. Ao invés de amargurar-se, ao invés de encher-se de fel, ao invés de elaborar vingança, ao invés de se vitimizar, ao invés de autopiedade, não precisa negar a dor, mas diga: Senhor, está doendo, está ruim, mas fala, porque tu estás nesse negócio e alguma coisa vai acontecer. A segunda lição é a forma estranha como Deus constrói, a tessitura, como Deus borda. Se eu olhar com meus olhos, para mim foi tudo errado, mas Deus está trabalhando. Ele sai, entra num navio, ora, certamente: Senhor, abençoa essa viagem. Senhor, conduze-me. Foi o próprio Jesus que numa visão me disse que eu ia para Roma. Aqui estou. Aí de repente, uma tempestade, 3 dias de tormenta. O navio fica semelhante a uma folha, jogado de um lado para o outro. O navio estava com uma carga de presos, como alguns voos que existem nos Estados Unidos, só de detidos. Eles embarcam algemados. O grupo que está com Paulo como passageiro é da pior qualidade. Ele era um dos que estavam presos ali. E quando a tormenta chega, a sugestão do centurião é: mata todo mundo, para ninguém fugir, porque a punição aplicada pelo império aos militares, aos que custodiavam, e alguém fugia, por isso a guarda de Jesus tinha 4, e se revezava, de certas horas se revezavam, 4 iam e 4 vinham, e a solução achada foi essa. Paulo levanta-se e diz: fiquem quietos. Calma, o Deus a quem eu sirvo e a quem eu pertenço me disse esta noite que nenhum de nós vai perecer. Tem seguro de vida melhor do que esse? Eu vou de teco-teco para o Japão, vou de asa delta. Com seguro desses, cai Boeing, afunda Titanic. Mas o Senhor disse: ninguém vai se perder. E Paulo diz: acredita em mim. E o fato é que o navio é jogado contra as pedras, despedaçado fica, e eles conseguem, agarrados nas tábuas, diz a palavra, chegar numa ilha. Quantos? 100% salvos para a glória de Deus. Tudo bem na ilha, alegria, vibração.
que maravilha, ninguém morreu, estamos todos aqui, finalmente a história acabou bem. E Paulo certamente orando: Senhor, te agradeço, eu te louvo, que maravilha, tu és um Deus extraordinário, aconteceu, ninguém fugiu, ninguém morreu, estamos todos aqui. Certamente enquanto ele louva, pula uma víbora letal do fogo, dá-lhe uma mordida, daquelas cuja mordida era fatal, tanto que os homens que estavam com ele e que habitavam a ilha disseram: algum mal esse indivíduo fez, porque escapou do naufrágio e já cai noutra. Pula de uma tragédia e já vem outra. E ficaram só esperando, diz a Bíblia, Paulo inchar, cair e morrer. Paulo olha para a víbora, sacode de lado e começa a pregar o Evangelho. E quando ele sai daquela ilha para Roma, fica uma igreja plantada para a glória do Senhor. O principal da ilha, e essa expressão, essa palavra principal, tinha relação com potestade. O indivíduo que era o guia espiritual, o indivíduo que era o buscado, o indivíduo que era a autoridade, de repente adoece. Paulo chega lá, impõe as mãos, ora, o homem é curado, torna-se um cristão, e Paulo vai embora e ele fica tomando conta. Aí vai para Roma, chega em Roma, é preso, prisão domiciliar, passa 2 anos, para onde vai é um soldado de lado, e diz um amigo meu, que todo dia saía um soldado e voltava um cristão. E Paulo começou a plantar cristãos até na casa de César, para no final de tudo isso, 2 anos depois, ser levado à Via Ápia, posta a cabeça sobre uma pedra, a espada de Nero descer e cortar, e acabou do ponto de vista humano a história dele. Qual é a lição aí? Mesmo quando parece que tudo está dando errado, Deus está trabalhando. Deus trabalhou na prisão, Deus trabalhou no naufrágio, Deus trabalhou na picada da víbora, Deus estava trabalhando. Então descanse, se você é de Jesus, descanse. Melhor do que entender é crer. É por isso que o mundo diz: se você vê, você crê. O Evangelho diz: se você crê, você vê. É o contrário. Na sucessão de dores, de agonias, eu conheci um assim. Converteu-se, as coisas começaram a complicar. Grande empresário de Vitória da Conquista, e esse indivíduo não perdia a alegria, a paz, e tudo indo de mal a pior. E um dia eu liguei para ele, porque numa das minhas idas a Israel, um primo dele foi. Eu disse: como é que está? Melhorou? Ele disse: agora é um câncer. Foi curado. O que eu estou querendo dizer a quem precisa ouvir aqui e na internet é o seguinte: não é que você seja masoquista, mas louve. Sabe por quê? Porque você não vê, mas Deus está trabalhando. Deixe Deus trabalhar. Ele está construindo, fio por fio. É como quem fabrica um cesto, cipó por cipó. Juan Carlos Ortiz diz que quando o carpinteiro passa plana na madeira, se a madeira pudesse falar, dizia: ui, ai, está doendo. Mas depois ela fica lisa, linda, bonita. Deus está trabalhando. Eu estou lhe dizendo isso, não é com arrobo de pregador para iludir você. Eu lhe digo em nome de Jesus: se você é dele, calma, Deus está construindo alguma coisa. E
E a última lição é que, apesar de víbora, de naufrágio, de calúnia, de traição, de tudo que foi ruim, Paulo chegou onde Deus queria que ele chegasse. Era para Roma? Chegou em Roma. Deus havia dito, o Senhor Jesus na visão disse: coragem, porque do jeito que você falou de mim em Jerusalém, vai falar em Roma. Navio afunda, víbora pica, pode chegar doença, falência, dificuldade, traição, engano, mentira, calúnia, tudo que vier. Creia numa coisa: você vai chegar em nome de Jesus. Nenhum de nós foi chamado para ser largado no meio do caminho. Como diz Ariovaldo, chego chamuscado, mas chego. E chega você, e chega a sua casa, porque a promessa é para a sua casa. Talvez você não veja a conversão na formatação que a igreja evangélica deu, porque criou-se um figurino, um padrão. Agora que Deus salva, salva, e é do jeito que Ele quer. O fato é esse: se o Senhor lhe chamou, você vai chegar em nome de Jesus. O que é que deve fazer? Eu tenho batido tanto nessa tecla, até para mim, porque é difícil. Coloque a fé acima do sentimento. Quando doer, diga: está doendo, não é para mentir, não. Minha mãe morreu, aleluia. Eu já vi isso lá em Porto Alegre, e Carmen conhece o grupo. A mãe no caixão, o menino chorando, e chega um e diz: não chore, isso é incredulidade. Eu disse: não, isso é dor e é saudade. Jesus chorou. Se doer, chore. Se incomodar, eventualmente até tenha suas reclamações. Agora, nunca deixe que o sentimento afogue e sepulte uma certeza que só a fé dá: eu vou chegar em nome de Jesus. Pronto. Posso sentir o contrário, posso ficar abatido, pode estar doendo, pode estar desconfortável. Agora, quem me chamou, entrega. O segredo de Paulo, você pensa que Paulo sentiu-se confortável na cadeia? Duvido. Você pensa que o navio afundando, Paulo estava achando uma beleza? Ou quando foi picado? Não, ele era um ser humano. Ele não era de titânio nem de plástico, era pele, carne, sangue, osso e nervo. Só que os olhos estavam vendo aquilo que a fé determinava. Está ruim, está enjoado, não vejo saída. Agora, uma coisa eu creio, vou chegar. Ele mesmo diz isso, quando ele afirma que combateu o bom combate, acabou a carreira e guardou a fé. Ele dá a chave, ele diz: eu sei em quem tenho crido. Vamos repetir isso aí? Eu sei em quem tenho crido. Mais uma vez: eu sei em quem tenho crido. Sinta ou não sinta. Claro que sentir é bom, eu gosto. Quem é que não gosta? Agora, quando as sensações me empurram para trás, eu não estou com teoria. Estava ali na sala, recebi uma mensagem de fora do estado, que foi como uma seta no coração. Carmen viu, e a minha primeira reação foi: não vou pregar. Comecei a ficar amargo ali, antes do culto, amargo, gosto de fel na boca. Mas o Senhor tinha acabado de me mandar falar isso. Eu disse: agora sou eu. Deus me deu a aula prática antes de eu pregar. E olhei para mim mesmo e disse: pereçam os sentimentos, eu creio no que o Senhor falou. Já estou outro. Daqui a pouco eu esqueço, deleto.
Se creres, tu verás a saúde restaurada, a família recomposta, os negócios voltarem ao que eram. Não precisa de barganha, de negociata. Se creres, verás a glória de Deus. Estava olhando ali para Didi, Patrícia e a filha. E os anos vão passando e eu vou ficando mole. E as lágrimas desceram, olhando ali, 3 gerações. Há alguns anos não tinha nenhum. Mas Deus está fazendo. Se creres, verás. Quero concluir dizendo a você que nunca esqueça essas 3 coisas. É no lugar menos provável e onde muitas vezes a dor acontece que o Jesus aparece para falar e encorajar. Segundo, nunca esqueça que Deus está com você. Mas Deus não para. Quando tudo aparentemente estiver ruim, lembre-se, Ele está trabalhando. O Senhor disse: meu Pai trabalha e eu trabalho até hoje. E finalmente, quando sair daqui hoje de manhã, saia com uma certeza tatuada na alma: eu vou chegar em nome de Jesus. Venha tempestade, víbora me pique, haja o que houver, eu sou dele e eu vou chegar. Os séculos se passaram, 20 séculos. Se eu perguntar aqui nessa manhã, quantos aqui tem o nome de Paulo, Paulino? Levante a mão. Quantos? Tem alguém aqui? Ali. Alguma mulher com o nome de Paula? Agora eu não vou perguntar, mas com o nome de Nero eu já vi até cachorro. Nero, que. Nero no trono e Paulo na cadeia. Nero com o cetro e Paulo gemendo, preso, naufragando, e Nero lá. Mas havia um plano de Deus. Hoje é Paulo que é honrado, que é lembrado e que é exemplo para todos nós. Querido, querida, segure firme, aguente. Você vai chegar. Vamos cantar um louvor.